Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós temos um vídeo do Pensando Alto, que é aquele quadro que já há algum tempo a gente não faz, que são coisas que a gente vai tratar um pouco, né, sobre um assunto específico, que muitas vezes é algo não muito fundamentado, mas que a gente tenta até trazer como teorização. Mas dentro do quadro Pensando Alto tem um outro quadro que é Teologias Particulares. E é deste quadro que nós estamos falando, que nós vamos fazer hoje, e trata-se de um quadro que a gente discute como é o Deus de determinada personalidade, determinada pessoa conhecida, algumas até nem tão conhecidas, mas que a gente até traz para que vocês conheçam. Mas esse realmente é uma pessoa conhecida e espero que também vocês gostem de saber sobre o Deus de Aleister Crowley, uma figura meio controversa da história da espiritualidade, do ocultismo, etc. Então vai ser bem interessante saber como é que ele acredita no Deus, como é que ele pensa que Deus atua, como é que é o Deus em si de Aleister Crowley. Logo depois da nossa vinheta. Fiquem conosco para ver isso aí. Talvez muitos de vocês só conheçam o Aleister Crowley por causa deste baralho de tarô aqui, né? Principalmente talvez alguns inscritos no nosso canal, né? Que gostam também de tarô. Então esse é o tarô Thoth, né? O Thoth Tarot Deck, que é do Aleister Crowley, que é pintado por, né, uma artista plástica, que na verdade é Lady Frida Harris. Bom, mas o Aleister Crowley é um influente ocultista, né? E mago do século XX, que tinha uma visão assim bastante peculiar, né, e complexa sobre Deus. A visão de Deus dele refletia um pouco da forma que ele via o mundo, da forma filosófica dele ver a espiritualidade, né? Aleister Crowley e a história dele com a espiritualidade começou quando ele teve contato com hierarquias de poderes espirituais em 1898, ao ler o livro The Cloud Upon The Sanctuary, né? A Nuvem sobre o Santuário, de Carl von Eckartshausen. E ao ler esse livro, ele quis contactar com a ordem oculta descrita no livro, né? Que era a Golden Dawn, né? Então ele passou a fazer parte da ordem hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn. E assumiu também um nome mágico depois disso, que é chamado Perdurabo. Ele passou a ser chamado Perdurabo, né? Que quer dizer hei de resistir. Então ele se envolveu mesmo com a Aurora Dourada, e na Aurora Dourada acabou acontecendo uma tradição de produzirem tarô, porque da Aurora Dourada também surgiu o tarô Rider-Waite, porque o Edward Waite é também da Aurora Dourada, só que eles tinham uma visão diferente, né? O Aleister Crowley e o Edward Waite tinham diferentes visões sobre o tarô, por isso que cada um teve o seu tarô. Mas entre as coisas que Crowley aprendeu com a ordem da Aurora Dourada, foi a técnica de dominar o plano astral, né? Identificando-se com uma forma Deus egípcia, Horus, né? Na verdade, ele dizia que todos nós poderíamos nos identificar com nossa forma Deus, né? E Horus foi a que ele se identificou, que é uma forma Deus, um Deus egípcio, né? Que é uma das mais antigas divindades conhecidas pelo homem, né? De origem egípcia, né? E conta a história que ele selava o plasma de seu corpo astral numa imagem, né, formulada mentalmente de um gavião, né, de ouro, que é o veículo astral de Horus, né, assumindo essa forma, né, de um deus Horus, né, de uma forma astral. Ele conseguia controlar o chamado Aetirs, Aetir sutis do universo, que a gente poderia traduzir numa linguagem teosófica como os éteres mais sutis, porque em cada plano tem éteres, né? Os éteres do plano físico, os éteres do plano astral, os éteres do plano mental. Então ele conseguia dominar os éteres do plano astral usando essa prática, né? Então, assim, no fundo ele manipulava as formas de pensamento, controlando os éteres, os akashas desse plano astral, gerando imagens de deuses, né? E que davam poderes a ele sobre os elementais e sobre os elementais astrais. Então, assim, com isso ele conseguia efeitos, né, poderosos, interessantes na interação dele com as emoções e tudo mais. E com as realidades, vamos dizer assim, dos pensamentos, dos desejos, das vontades das pessoas também. Essa técnica de assumir a forma Deus
de ritualmente evocar e banir entidades astrais elementais e elementares e planetárias também indesejadas, forma a base do seu livro Liber o Vel Manus et Sagittae, uma instrução da Aurora Dourada que Crowley mais tarde veio a publicar em Equinox, né, volume 1, número 2. Em 1904, foi transmitido a Crowley por uma inteligência desencarnada chamada Aiwass, ou também escrita Aiwass de um jeito diferente, né, que vocês estão vendo aí. Ele escreveu o livro da lei, que no original é conhecido como Liber all Vel Leges. Em muitas das obras que tratam de Aleister Crowley, os autores abreviam simplesmente como all, né? A-L, duas letras maiúsculas, né? Ou na pronúncia mais correta, L, né? Que a gente pode dizer que é a pronúncia que é dada para A-L aí, era L pelos autores. Então trata-se de uma palavra caldeia que significa, entre outras coisas, Deus, ou grande antigo conceito etimológico que inclui atributos elementais e planetários. Ar pela letra A e Vênus pela letra L. Né? O A significa o espírito criativo, né? Respiração, prana, etc. E o L significa mulher satisfeita ou preenchida de energia criativa. Né? As chaves relevantes do tarô para este verbete são o louco e o ajustamento. Eu trouxe até aqui o ajustamento para vocês verem, né, que é uma carta que corresponde à justiça. O louco, na verdade, é esse aqui, né, na carta do Aleister Crowley. Né? Muito bonito, por sinal. Nós temos até comentários aqui, né, no nosso canal sobre o louco. Vocês podem ver aqui nesse card que a gente fez assim um apanhado de significados de várias cartas e o baralho de Aleister Crowley está incluído também, certo? A maior parte do conteúdo do que nós abordamos aqui, e vamos abordar, é deste livro aqui, né? Aleister Crowley e o Deus Oculto. Um livro de Kenneth Grant, né? Ele é um livro da editora... Penumbra Livros, né? Foi publicado em 2017. Temos aqui até a figura dele, né? A imagem dele aqui. Né? E vários livros foram publicados depois que foi autorizado publicar para essa editora livros de Aleister Crowley. Então ela tem o direito, né, de publicar, né, a editora Penumbra. E tem saído vários livros, até com capa dura e muitas edições sobre o assunto. E esse é bem ilustrado, um livro bem interessante que vale a pena para entender um pouco mais sobre Aleister Crowley. E ele trata, esse especialmente fala bastante do Deus Oculto, porque é o livro que ele fala mais sobre esse assunto também, certo? Neste livro eu vi uma passagem bem interessante dele, que ele aborda sobre os deuses egípcios, e ele comenta muito aqui, né, que o Aleister Crowley considerava que a deusa Isis era a deusa do mundo consciente, da realidade consciente, e a deusa Nut, né, que é a noite, é a deusa que corresponderia ao inconsciente, ou até a uma visão mais desvelada, aberta do mundo, do universo, que associaríamos talvez a um inconsciente, mas à consciência como um todo, porque envolve a totalidade, envolve o consciente e o inconsciente. Né? Então, é interessante ver essas conexões que podem ser feitas com a psicologia junguiana e entender por que Isis seria uma deusa do consciente, já que a gente pensa que ela tem véus e ela esconde alguns segredos, né, que estariam dentro de nós, mas no fundo é um pouco mostrando, tentando revelar a ilusão que o mundo consciente traz e como existem coisas que ao desvelar, ao descobrir o véu, a gente vai acabar encontrando, né, dentro de uma realidade mais profunda da nossa existência, da nossa espiritualidade. Então eu achei muito legal essa compreensão que a gente acaba tendo fazendo essa leitura, né? E esse livro traz para a gente isso. Né? Então, com base nesses ensinamentos que ele teve na Aurora Dourada, né? Todos nós temos um Deus oculto para ele, né? Que só precisamos acessá-lo e obtermos poderes, né? Nada sobrenaturais, né? Mas que são internos, humanos, né? Mas que são características de nós mesmos, né? E que, traduzindo dentro de uma perspectiva de psicologia junguiana, seria a busca do nosso eu, que seria a nossa individuação, o nosso verdadeiro raio cósmico, o nosso raio energético, o nosso temperamento, né, entre os 7 temperamentos, a nossa energia divina, tudo que buscamos na individuação
e que buscamos continuamente no processo de iluminação espiritual, né? Crowley era conhecido por suas práticas de magia ritual, incluindo o uso de simbolismos, invocações, rituais psicossexuais ou tântricas, e também conhecido pelo consumo de substâncias psicoativas em certos contextos, né? E essas práticas em particular eram relacionadas à sexualidade, e o uso de drogas foi considerado chocante, até mesmo escandaloso por algumas pessoas da época, e dentro de uma perspectiva espiritual ainda mais complicado, né? E ainda hoje também é uma coisa controversa. E algumas das escrituras e declarações de Crowley, né, especialmente aquelas relacionadas a uma visão de moralidade e da vontade pessoal, podendo prevalecer sobre a do universo ou do mundo, a gente poder fazer o que quer, etc., foram interpretadas como sendo antiéticas e por muitos, especialmente por aqueles que seguem sistemas de valores mais tradicionais ou religiosos, né, eles não concordavam muito, né? As práticas e técnicas de Crowley podem ser vistas de maneiras diversas, né? E podem gerar diferentes opiniões, né? Reações dependendo das crenças e valores, né? E contextos individuais. Enquanto algumas pessoas consideram antiéticas e perturbadoras, outras veem isso como uma expressão legítima de liberdade espiritual, autoexpressão, num contexto cultural histórico que a gente precisa levar em consideração da época em que aconteceu, né? Bom, agora a gente pode ver alguns pontos que podem ajudar a gente a entender como seria o Deus, né, de Aleister Crowley, né, o conceito de Deus dele. Começando pelo panteísmo, né, a ideia de panteísmo, que é aquela ideia de que tudo é Deus e que Deus está em tudo, né? Então Crowley não seguia uma visão tradicional de Deus como uma entidade separada e transcendente. Em vez disso, ele adotava uma abordagem mais panteísta, né, que vê Deus como imanente em todas as coisas e manifestando-se através do universo. Também há um elemento panteísta na visão dele que considera Deus como sendo idêntico ao universo em si, algo similar ao que defende o hermetismo, né, que vê Deus e o universo como uma coisa só. Depois tem a questão do Telemann, né, a vontade divina. Crowley é conhecido por ser o fundador da religião Telemann, né, que tem como um dos principais princípios a lei de Telemann. E a lei de Telemann diz o seguinte, tem o seguinte enunciado: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Para Crowley, a vontade individual é vista como uma expressão da vontade divina, e seguir a sua verdadeira vontade é o caminho para a realização espiritual e a união com Deus. Então, assim, é como se ele estivesse dizendo assim, se eu tenho uma vontade interna de fazer algo e Deus está dentro de mim, então eu vou fazer aquilo e aquilo é vontade divina, ainda que a gente não tenha um resultado muito positivo daquilo, porque aquilo está fazendo parte do plano divino. Bom, é uma visão que pode ser complicada, porque de algumas vezes a gente tem uma ideia equivocada, a gente ainda não tem essa centelha divina tão forte em nós que nos induza, que nos diga realmente o caminho que deve ser o melhor. Se a gente segue o nosso instinto, se a gente segue a nossa intuição, se a gente segue a nossa consciência, tem caminhos diferentes, né? Porque a gente tem diferentes formas de seguir, diferentes ideias, diferentes vozes internas que podem falar para a gente, e nem sempre são vozes que vão trazer a melhor resposta para o que a gente deve fazer na vida, né? Então, por isso que é uma coisa meio questionável, eu acho, né? Mas pode ser que as pessoas concordem com ele e tudo bem, não tem problema nenhum. Não estou aqui para julgar isso, né? Bom, depois tem a questão da divindade interior, né? Crowley enfatizava a importância da busca interior pela divindade. Ele via Deus não apenas como uma entidade externa, mas como uma força ou presença interior que pode ser descoberta através da exploração da mente, da magia, da autoconsciência, do processo de criação interna, pessoal, de entendimento da existência de um Deus que está dentro de nós, que é capaz de criar tudo em nós, capaz de fazer a gente ser criativo, de fazer a gente criar as coisas, né? Então essa divindade interior é a divindade que mais forte dentro da perspectiva crowleriana, né? Então esse Deus oculto que pode ser revelado, que pode ser buscado dentro de nós, é um caminho muito forte dentro da filosofia dele. Bom, o simbolismo e a mitologia é outro aspecto importante.
Crowley usava símbolos e mitologia de várias tradições religiosas e esotéricas em seu trabalho, incorporando elementos do Antigo Egito, do hinduísmo, do cristianismo e de outras fontes, né? Para ele, esses símbolos eram ferramentas para acessar diferentes aspectos da divindade e da consciência. Então isso também é um aspecto importante da ideia de Deus, segundo Crowley, né? O gnosticismo e o conhecimento divino é outro ponto. Crowley tinha uma inclinação gnosticista, né? Acreditando que o conhecimento divino poderia ser obtido através da gnose, ou seja, da experiência direta e íntima com a divindade. Ele encorajava a busca pelo autoconhecimento, pela iluminação espiritual, como um meio de alcançar uma compreensão mais profunda de Deus. Então, é nessa busca do conhecimento interno, conhecimento sutil, né? Essa revelação de algo que ficaria velado se não fosse buscado mais profundamente, é uma busca de Deus também. Então, acaba acontecendo, de fato, um pouco o que a gente já conhece do conhecereis a verdade vos libertará, de uma perspectiva cristã, apesar de que ele também transcendia a visão cristã, muitas vezes também produzindo conhecimentos que eram contrários, de certa forma, àquela visão meio, vamos dizer assim, como se o cristianismo fosse uma monarquia e ele buscasse uma anarquia, saindo um pouco também do que é ditado como uma conduta moral ou uma forma de conduzir a vida da gente, e ele seguia dentro de uma perspectiva mais transcendente em relação a isso. Existe até na alquimia uma representação para isso, que o ouro é a representação desta poderio divino cristão, e a platina, que seria uma prata que foi descoberta depois. No início da alquimia conheciam-se só 7 metais, e o ouro era o mais nobre de todos, até que se descobriu, depois dos 7 metais, se descobriu a platina, e quando se descobriu a platina, se percebeu quanto ela era nobre também, porque existia também o latão, mas o latão se percebeu que mais adiante que era uma liga combinada de vários metais, né? Então eram esses metais que existiam na época, e isso tem uma ligação muito forte e muito analógica com a perspectiva meio de Aleister Crowley, porque a platina é um metal que é superior ao ouro dentro desse sentido, apesar de não agregar pessoas em volta dele, como o Sol que agrega planetas em volta. É como se estivesse descobrindo um outro universo, um universo até mais evoluído, mais transcendente, né? E também dentro da perspectiva teosófica, a visão do Lúcifer, né? Como uma pessoa de luz que fugiu, né, da tradição, e de alguma forma, quando a pessoa sai da tradição, é demonizada, é considerado como algo demoníaco. Mas é importante também dizer que quando se sai dentro de um sistema de forças, dentro de uma egrégora, dentro de um campo morfogenético, dentro de uma aura que tem outras pessoas também atuando, a gente corre o risco também de tanto pender para algo mais elevado, né, como também pender para algo negativo. É um pouco entendendo algo que é diferente, que é não muito normal, ou vamos dizer assim, o anormal como sempre patológico. Mas às vezes o anormal é acima da curva, acima da média. Então, era isso que ele buscava de alguma forma, mas não sei se para a maioria dos espiritualistas, a maioria dos esoteristas, consideram realmente que ele conseguiu atingir algo acima. Muitos consideram que ele acabou caindo para energias não muito positivas. Depois nós temos a questão da transcendência e unidade. Apesar de sua ênfase na individualidade e na vontade pessoal, Crowley também falava sobre a transcendência do ego e a união com a consciência cósmica universal. Ele via a jornada espiritual como um processo de transcender as limitações da identidade pessoal e experimentar a unidade com o divino. Então, assim, em resumo, Aleister Crowley abordava o conceito de Deus de uma forma multifacetada, e não assim tão convencional, né, combinando com elementos de diferentes tradições religiosas, filosóficas e esotéricas para criar uma visão única e complexa da divindade e da espiritualidade. Então ele fugia completamente, ele tinha uma visão bem diferente, e por isso às vezes ele não era muito aceito dentro dos meios espirituais e esotéricos. Então, pessoal, essa era a forma bem resumida que eu queria mostrar sobre a ideia de Deus de Aleister Crowley, né? Eu agradeço aqueles que ficaram até aqui.
E se gostaram, deixem um like aí, né? Se inscrevam no canal e apertem o sininho para que vocês possam obter notificações de nossos vídeos que tratam de cultura esotérica e, de um modo geral, também de assuntos como esses. Assuntos como, assim, psicologia junguiana, astrologia, tarô, numerologia, alquimia e tal. E aí, se vocês gostarem também, comentem alguma coisa, falem alguma coisa que vocês querem dizer, se vocês já estudaram alguma coisa a mais, se precisava dizer alguma coisa. Foi muito resumido o que a gente falou aqui de Aleister Crowley. Aqueles que gostam da filosofia dele podem comentar aqui alguma coisa, acrescentar algo, tá? E aqueles que também discordam podem dizer alguma coisa e colocarem algo sobre esse assunto, tá certo? Então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.